primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e o convite muito honroso de participar dessa comissão. É um prazer imenso conhecer a minha ídola em pesquisa, a doutora Maiana, o doutor Daniel e o doutor Wagner também. E agradecer ao senador Zezé Perrella. Gostaria que Vossa Excelência colocasse no meu currículo torcedor do Cruzeiro. Puxa, esse é o mais importante, eu esqueci. Aí só fazendo terapia celular. É melhor do que torcer para o Bahia, senador. Bom, O senador é torcedor fanático do Bahia, viu? Não, Walter Pinheiro. Muito prazer, senador. Eu gostaria, antes de tudo, fazer um breve histórico de minha carreira como médico, porque, apesar da pouca idade, eu sou médico, acho que desde que nasci. Pois eu, em 1964, e não foi por conta do golpe militar, eu fiquei diabético. Então, eu sou diabético há 49 anos. E tenho convivido, graças a Deus, muito bem com a doença, ou com, vamos dizer assim, com a síndrome, que é uma das síndromes que afligem a humanidade hoje em dia. Eu, como fellow na Universidade de Pittsburgh, participei de várias reuniões, e uma delas, para minha surpresa, em 1995, eu fui chamado a falar numa mesa redonda sobre ética de regeneração de tecidos. Como muito brincalhão que sou, eu tomei a liberdade de, na minha fala, comentar com eles se eles tinham bebido tequila na hora do almoço. Porque aquilo, para mim, era ficção científica, que eu não tinha nem ideia do que eles estavam falando. E eles já tinham as técnicas que nós vamos apresentar aqui hoje. Esse processo vem sendo desenvolvido através dos anos e foi transformado em um negócio, pelo qual sou responsável só no Brasil, que se tornou, pela oportunidade do negócio, pelo momento do Brasil e pela capacidade de nossos profissionais, talvez o maior ramo da companhia no mundo, dependendo, evidentemente, das questões regulatórias que nós ainda estamos tratando com a Anvisa e com os ministérios relacionados a esse tipo de terapia. No entanto, eu gostaria de agradecer aqui, de público, porque pessoalmente eu já fiz, o marco regulatório da Anvisa foi tão bem escrito, tão bem equacionado e tão propriamente postulado que ele está sendo copiado ou está sendo traduzido diretamente pela grande maioria dos países do mundo. Então, a Anvisa deu um passo à frente de muitos dos outros países. Inclusive, está sendo proposta uma revisão nos Estados Unidos, onde é a sede da nossa empresa, em que nós vamos ter esse marco proposto como legislação regulatória desse tipo de centro de terapia. Bom, quando a gente fala de tecido adiposo, todo mundo conhece tecido adiposo. A maioria de nós não o quer. Existe gente, acreditem se quiser, que o quer e muito. Há pacientes que têm problemas sérios de autoestima ou de saúde porque perderam totalmente a gordura. Então, há gente que quer gordura sim. Infelizmente, ela ainda não está muito a ponto de ser doada, mas ela pode ser retirada do próprio indivíduo e reinjetada em outro local. É o que nós vamos mostrar aqui, porque, sinceramente, eu não acho que é audiência própria para mostrar úlceras ou necroses ou amputações de pés diabéticos. Então, eu acho que eu vou me restringir aqui só o que é fácil de ver. Bom, então, para que serve esse tecido humano que a gente tem a gordura? A gordura serve para proteção, manutenção de temperatura, reserva energética, formatação do contorno. Esse os brasileiros conhecemos bem. E fonte, agora uma fonte praticamente inesgotável de células-tronco. Que a gente tem, a gordura pode ser fonte renovável, como a doutora Maiana falou, é uma fonte renovável e constante praticamente de células-tronco.
Nela, a porção estromovascular, que é o que a gente tira com esse aparelho altamente sofisticado, é isso que nós estamos trazendo como nova tecnologia biomédica para o Brasil. Esse container, vou passar aqui para os outros membros da mesa, esse container, ele tem a propriedade de nos propiciar uma maior quantidade dessa porção estromovascular, que é o que contém as células-tronco no tecido adiposo. Então, com essas células, a gente pode, talvez, trabalhar em muitos dos problemas que nos afligem hoje em dia. Alguém ali atrás, aliás, me perguntou se isso é uma pipoquete, por causa disso aqui, ó. É igualzinho, mas tem outra função, um pouco mais nobre do que a pipoca. E a mixaria mais cara que um saco de pipoca de micro-ondas. Mas as células-tronco, elas representam hoje o futuro. Na nossa empresa, nós temos esse nome registrado, esse STEM Center. Esse sistema de célula-tronco. A célula-tronco é chamada em inglês de STEM Cell. O STEM, para nós, significa ciência e tecnologia para a melhoria da medicina. Isso é o mote da empresa que eu represento no Brasil, que tem sua sede nos Estados Unidos e o primeiro laboratório instalado na Espanha. Bom, as terapias com células-tronco, elas podem ser feitas em vários tecidos do corpo, como os neurônios, que são de grande interesse num país onde temos milhares de acidentes de moto todos os anos. Nós temos traumatismos raquimedulares por mergulho em água rasa, que parece brincadeira, mas é a maior causa uma das maiores causas de traumatismo raquimedular, é o farrista de fim de semana que toma 2 cervejas e resolve dar uma mergulhada para refrescar. E ele cai numa lagoa que tem 2 palmos de profundidade e ele pula de cabeça. Geralmente ele é afoito, ele vem correndo, pula da pedra, estica e cai com a coluna fraturada e lesão raquimedular. Isso é uma grande causa de lesões graves no país. A gente pode ter a própria gordura, o fígado, todas essas áreas estão sendo pesquisadas no mundo inteiro. Eu, evidentemente, tenho uma certa predileção pequenininha ao crescimento de cabelo e o tratamento da diabetes, que, se Deus quiser, eu ainda morro com tupete e sem ela, sem a diabetes. Isso é um artigo que saiu, publicado pelo Departamento de Ciências Humanas e Saúde dos Estados Unidos, em janeiro de 2005. Isso foi a frase final do relatório, que a medicina regenerativa, como a gente conhecia a essa época, ela será, no futuro, a fonte primária de tratamento da maioria das doenças que hoje afligem a humanidade. E eu confesso a vocês que, nos últimos anos, eu tenho participado de dezenas de reuniões anuais de cientistas, médicos, biólogos, pesquisadores, veterinários. Eu tenho visto coisas de assombrar os nossos escritores, George Orwell, que escreveu em 1984, ou Júlio Verne. Nós estamos muito próximos de ter uma série de doenças tratáveis com essa nova tecnologia. Essa, que é uma das representantes de extrema qualidade. Isso aqui foi um artigo publicado na revista super interessante em Portugal, já demonstrando esse Ramon Liu é um cirurgião que é de Maiorca, ele é um dos idealizadores dessa técnica, que surgiu há quase 20 anos, de uma conversa entre médicos na sala dos médicos depois de cirurgias, e os 2 residentes discutindo o que poderia fazer com 500 toneladas de gordura que eram jogadas fora todo ano nos Estados Unidos. O chefe, também tão brincalhão quanto eu, brincou e virou para eles e falou assim: bom, nós podemos montar uma mega fábrica de sabão ou vocês têm um laboratório e vocês têm um material, pesquisem. E eles saíram pesquisando e chegaram a conclusões muito interessantes.
Hoje, esse grupo é formado por cientistas, médicos ou engenheiros, biólogos, diversas áreas que trabalham no desenvolvimento e aprimoramento dessa terapia. Dr. William Futrell é o nosso presidente, é o cirurgião plástico sob cuja responsabilidade eu estava nos Estados Unidos. O Ramon Liu é o atual campeão mundial de futebol, que ele é o espanhol. Adam Katz, da Universidade da Flórida. O Peter Rubin está hoje chefiando a cirurgia plástica na Universidade de Pittsburgh, que tem um orçamento imenso para pesquisa de terapias com células-tronco. Porque nos Estados Unidos elas ficaram paradas muito tempo por questões religiosas e regulamentações específicas. Então, elas foram barradas, o desenvolvimento dessas tecnologias foi barrado muito tempo. Agora está liberada, ela está avançando num passo muito bom, muito interessante. E o William Cimino, que é o criador do desenho final desse container, o William Cimino era um pesquisador, um engenheiro da Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos. Ele trabalhava no Star Wars, do Reagan. Ele, um dia, naquela crise dos 40 anos, ele virou: não vou ficar fazendo bomba, não. Vou trabalhar com alguma coisa mais útil. E ele foi fazer bioengenharia. Fez o doutorado em bioengenharia e hoje tem mais de 30 patentes de equipamentos médicos ou protocolos que são extremamente úteis na medicina atual. E o nome GID veio da mania do Dr. Futrell de toda sexta-feira a gente recebia lá no Scanin, a gente recebia um papel escrito assim, GID Futrell, 30 ou 40 coisas que você tinha que fazer só no final de semana, porque segunda-feira às 7 horas ele ia cobrar. Então, é literalmente, se vira, trabalhe, é sua responsabilidade, resolva. Então, a companhia hoje chama GID por causa disso. Na execução da companhia, na criação da companhia, ele usou o mesmo sistema. Toda vez que eles tinham uma reunião, ele escrevia resoluções. E escrevia lá, GID Futrell, e pronto. E o pessoal ia resolver cada um a sua parte. No Brasil, nós temos... eu fiquei como diretor médico, meu irmão é o diretor executivo, o Flávio, que está ali atrás. Eu fui basicamente ungido com essa função no Brasil, porque pelo trabalho que nós fizemos até agora, nos últimos 3 anos, eu estou trabalhando, dedicando uma boa parte do meu tempo à realização dessa proposta, e nós conseguimos tornar a GID Brasil, talvez, num futuro muito próximo, nós alcançaremos esse objetivo, a maior parte, a maior filial, vamos dizer assim, da GID. Porque a GID, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa no Brasil, ela foi dividida entre GID Group nos Estados Unidos e Canadá, GID Américas do México ao Chile, cuja sede é na Nicarágua, e GID Brasil separada, porque eles acreditam que o Brasil vai engolir as outras GIDs do mundo. Bom, o que é um STEM Center? O requisito básico é um laboratório conectado dentro de um bloco cirúrgico. Quando a gente imagina um laboratório de tecnologia celular, doutora Maiana, não é o que a senhora tem, infelizmente. É uma mesinha com uma centrífuga e um contador de células e um microscópio. Por que isso? Porque nós temos que ter a garantia de que o processo, o protocolo foi respeitado para que a gente não incorra em nenhum dos requisitos exigidos pela Anvisa para a terapia celular. Isso aqui é de manipulação mínima. Basicamente, o que a gente faz é centrifugação do tecido. Se a gente perguntar para a maioria dos cirurgiões plásticos, eles todos estão usando no Brasil já há algum tempo. Cirurgiões ortopédicos, todo mundo usa, mas de forma empírica e rudimentar. Há cirurgiões no Brasil que ficam... Eles têm um tubinho de ensaio preso numa correntinha, eles põem o tecido lá dentro e centrifugam para separar, para condensar mais essas células tronco no fundo. Evidentemente, um equipamento desse tende a ser mais eficaz e mais reproduzível, porque se o cirurgião for fraco e preguiçoso como eu hoje, ele vai girar menos tempo do que o colega está fazendo lá.
Mas temos resultados fenomenais mesmo com essas restrições técnicas. A área mínima, de 6 a 10 metros quadrados, dá para atender um bloco cirúrgico inteiro. Não precisa ser uma área grande. A equipe deve ser composta principalmente de gente ligada ou com experiência em manipulação de tecidos humanos, fluidos humanos e regulamentações e protocolos de laboratório. Por que isso? Porque você tem que reproduzir aquele protocolo o tempo todo, sistematicamente, para que não caia nem a qualidade nem o resultado que você pode obter sendo bem feito. Uma plataforma, isso aqui, qual é a diferença dos outros sistemas que são similares ou que possam aparecer no mercado? Com essa plataforma nossa, a gente pode processar até 3 litros de gordura em 1 hora. É o tempo que demora para fazer o processamento, a separação das células-tronco. O que chega mais próximo consegue processar em torno de 120 ml de célula-tronco por hora. Então, a diferença é muito grande. A gente, trabalhando o tempo todo só com células-tronco, um centro desse pode realizar até 40 cirurgias por semana com relativa tranquilidade. Quais são atualmente o que é aceito como terapia com célula-tronco e que já está mais avançado? Rejuvenescimento estético, recontornos corporais após trauma, câncer ou cirurgias, ablações cirúrgicas, incontinência urinária, cicatrização de feridas, aí o meu interesse pessoal, porque o pé diabético, folgo comunicar, já está praticamente terminado com injeção perilesional de células-tronco de origem adiposa. Há uma neovascularização, há uma cicatrização muito mais rápida do que a gente consegue com os métodos atuais. As radionecroses também, o tecido fica muito mais... Quem já viu radionecrose sabe disso. O tecido é endurecido, parece um queloide, é muito duro, muito rígido e ruim de você tratar. Por quê? Porque você não tem vascularização normal. Um dos problemas da radioterapia é que ela destrói os vasos sanguíneos. E o tecido fibrosa de forma deletéria a cicatrização normal. A modulação da inflamação é um fator importante, não se sabe, doutora Maiana, eu até sugeriria entrar em contato para essas questões de ser a célula ou conteúdo hormonal que a gente injeta junto, que faz esse efeito. Há uma pesquisadora romena, a doutora Nadine Stadler, é o nome daquele grampeador, Stadler. Ela tem um trabalho magnífico a respeito disso, ela suspeita de um monte de coisa, mas ainda também, até onde eu sei, não tem todas as respostas que nós precisamos no nosso dia a dia. As osteoartrites, porque ela modulando a inflamação, ela não só reduz a inflamação dentro da articulação, mas promove até um certo ponto, não se sabe ainda, como nós estávamos discutindo aqui antes da reunião, o tempo que isso vai durar, porém, ela é eficaz, sim, em alguns casos. E doenças sistêmicas, o enfisema, por exemplo, o Canadá já está com diversos pacientes tratados com injeção venosa de células-tronco de origem adiposa. E os pacientes que não conseguem trocar de roupa sozinhos, vivem em camas de hospital, têm essa melhora acentuada e muito rápida. As doenças vasculares, que são, no caso, por exemplo, o típico é a necrose do pé diabético, que é a segunda, salvo engano, a segunda causa de amputação no Brasil. A primeira sendo acidente de moto e atropelamento e a segunda, diabetes. Doença de Crohn e doenças reumáticas, que são doenças autoimunes e de destruição do próprio organismo por degeneração do próprio tecido. O tecido adiposo tem muito mais células que o cordão umbilical ou a medula óssea. Isso já está determinado, principalmente por causa do tamanho do reservatório, porque a gente varia de 15% até 50% do nosso peso é gordura. A gente imagina, toda hora que a gente pergunta qual o maior órgão que tem no corpo, todo mundo responde o fígado. Mas não, é a pele. Então, debaixo da pele você tem gordura. E nessa gordura você tem muito tecido que pode ser utilizado. O acesso é fácil e dispensável. Ele é dispensável, muito pouca gente quer a gordura, a maioria de nós, para a maioria de nós, ela é indesejável. Nós todos queremos ficar livres dela.
O enxerto é realizado com células frescas, isso é uma coisa importante. Essa tecnologia, esses centros de terapia que nós estamos propondo, só usam células frescas sem manipulação de laboratório. Ela é separada, é reinjetada no mesmo procedimento, misturada ou não com a própria gordura. Vamos dizer assim, seria gordura aditivada por mais células-tronco. E a manipulação mínima. E uma coisa que a gente tem como filosofia da empresa e a regulamentação da Anvisa nos ajudou em muito é o alto grau de controle sobre os procedimentos. Porque não é sair feito panaceia, que isso resolve tudo. Não. Existem protocolos e a proposta da nossa empresa, como empresa, saiu um protocolo na China, no Japão, na Austrália, na Alemanha, ela vai para todos os centros ao mesmo tempo. Não existe exclusividade. Tal centro vai fazer isso, tal centro vai fazer aquilo. Não. Ela é difundida imediatamente para todos os centros. Da mesma forma, tudo que criarmos no Brasil com a nossa genialidade, com a capacidade de trabalho de grupos de pesquisa ligados à Anvisa, ao Ministério da Saúde, aos governos estaduais e municipais, nós temos condição de fazer muita coisa ainda pela medicina. Não só no nosso país, como do mundo inteiro. E está na hora da gente começar a ser reconhecido por isso. Os enxertos autógenos, que a gente está vendo, é o que eu vou mostrar mais aqui, são células. A gente tira um frasco desse, separa as células-tronco dele. Pega as células-tronco e injeta num outro frasco que ficou lá repousando. Ficou guardado em temperatura corpórea, ficou separado. Injeto, aí a pipoquete. Misturo, tiro esse tecido e reinjeto na paciente. Aí alguns resultados. Ali uma mão com uma cicatriz no dedo mínimo, importante, foi injetada essa primeira fotografia, são 2 anos, e a outra 11 anos depois. Essa mais escura tem 11 anos. A própria mobilidade dessa paciente melhorou. Isso aí vista lateral, a cicatriz na região da lateral da mão, no dedo mínimo, depois injetado só as células-tronco com um pouquinho de gordura. Ela melhora, inclusive, a mobilidade dos tendões. Um câncer de boca, com a radioterapia, ele fica todo esclerosado, todo endurecido. Foi feita uma injeção, um tratamento sequenciado de injeções de células-tronco, permitiu a colocação de um enxerto com osso mais material granulado, a colocação de implantes e restabelecimento do paciente. Reconstrução pós-câncer. Essa paciente teve uma mama retirada, fez a radioterapia, teve uma rotação de retalho das costas, do músculo do grande dorsal, com pele colocada em cima da mama. Ela fica com contorno menos bem definido. Faça a injeção de células-tronco com a gordura da própria paciente e faz com que a paciente tenha um resultado estético e pessoal, ou seja, autoestima muito melhores. Quando nós estamos vendo o que a Angelina Jolie fez esse ano e a norma do governo federal de reconstruir as pacientes que tiveram a mama retirada ou os pacientes que tiveram a mama retirada imediatamente, essa é uma alternativa relativamente simples e não impede a radioterapia. Então, aqui uma outra paciente que teve o seio recontornado, depois o mamilo reconstruído. Esteticamente, mais aceitável que a original. Um outro exemplo do retalho muscular e cutâneo, foi feita uma reconstrução, fica um afundamento da parte superior, no polo superior da mama. Feita uma injeção de célula-tronco, esse contorno. Esses casos todos têm mais de 2 anos de evolução. Radionecrose é um problema sério. O tecido morre e não volta. É muito difícil tratar isso. A gente tem hoje a oxigenoterapia hiperbárica, a gente tem um monte de outras terapias, inclusive, aqui, mineiramente dizendo, senador, nós temos até o açúcar cristal, que impede o crescimento de bactérias, que promove a migração de fibroblastos. Mas não é o ideal ainda.
A gente ainda tem muita dificuldade de tratar esse tipo de lesão. Com injeções seguidas perilesionais, a gente pode ver que aqui foi feita a injeção perilesional, ela está ainda machucada. Vocês veem que a paciente não mexe o braço, aqui ela já está levantando o braço. E o curativo com células-tronco, é feito um curativo, como se fosse um emplastro de células-tronco, ela regenera mais rápido e permite a cura. Aí um aumento de mama, simplesmente estético. A paciente não tinha quase nada de mama, tomografia, e teve uma mama razoavelmente bem reconstruída, com uma injeção. Esse caso já tem 38 meses. E a redução, a perda de volume foi de menos de 10%. Assimetria de mama, que são casos extremamente difíceis de se resolver. Imagina uma moça dessa com 16 anos num país feito o Brasil, onde você usa biquíni, onde você usa decote, ela não pode. Então, isso parece para a gente, não, parece que a paciente está fazendo, vou colocar num termo bem popular, isso é frescura. Não. Isso causa problemas de autoestima e problemas até psiquiátricos, por causa da forma do corpo. Então, foi feita uma injeção de células-tronco. Essa aqui, no final de 2 anos, está com o seio completamente restabelecido. Aumento puro e simples, passou de 180 para 380 ml, só a injeção de células-tronco com a gordura da própria paciente. A gente denomina na companhia o procedimento 2 em 1, porque você ganha um lipo, porque você tem que tirar o tecido, então você ganha lipo nesses procedimentos. Também o mesmo aumento. E o Vila da Serra, um dos maiores problemas que a gente tem na medicina, na imagem corporal da paciente, não é só a paciente que retira a mama, não, é a doença chamada mama tuberosa. A mama tuberosa, ela parece um conezinho, pequenininho, e a outra mama é normal. Isso é uma desgraça familiar, não tem como definir, porque todo mundo fica afetado e não tem muita solução. Agora, com a injeção de gordura aditivada com células-tronco, nós temos possibilidade de corrigir isso com relativa facilidade e alto grau de eficiência. O nosso STEM Center, no Hospital Vila da Serra, em Belo Horizonte, será o centro de pesquisa e treinamento da GID Brasil. Nós fomos escolhidos, doutora Maiana, não foi por nada, não, foi pela comida, porque a comida mineira agradou a todos os estrangeiros que vieram na seleção dos candidatos no Brasil. Eu acho que eles gostaram da nossa couve com tutu. E o projeto piloto da GID fora dos Estados Unidos e Europa vai ser o nosso centro em Belo Horizonte, com muito orgulho. Então, aí os nossos contatos, se alguém tiver alguma pergunta depois, estamos à disposição para responder. Muito obrigado pela presença.